Reciclagem da Visão. Beleza, vamos lá então. Reciclagem da Visão começando. Olha só, já vai aparecer todo mundo aí para vocês. Quero dando boa noite para Agnello, de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Boa noite, Agnello. Uma boa noite para todos os irmãos que estão aí no estúdio. O irmão Elton, o irmão Heriberto, o apóstolo. Que Deus venha abençoar a todos aí nessa noite, em nome de Jesus. Uma ótima noite. Elton Benites, de Lajeado. Boa noite, Elton. Boa noite, Nicolas. Boa noite aí a todo o pessoal da bancada, também o Heriberto, o ministro, o Agnello. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Elton. Aí, perfeito. Estamos aqui então com os nossos presbíteros. Eu convido você também, do outro lado, a estar comentando com a gente, você presbítero, está acompanhando a dica mensal, está acompanhando o novo livro, Personagens Bíblicos, pode compartilhar com a gente também. Bom, tá certo, temos Agnello aqui, tava vendo Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Agnello tá por Rio Pardo. Conta pra nós aí, Agnello, como é que tá sendo essa experiência aí por Rio Pardo? Bem, irmão, experiência batalhada, em que a gente está tomando posse dessa ministração de oração e intercessão, que é fundamental, que a gente vê que a luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, né? Então a gente tem que investir muito em oração e tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, procurar se humilhar e pedir para que o Espírito venha fazer através das nossas vidas, né? Visitando pessoas, evangelizando, né? Mas eu vejo que no momento está muito no campo da batalha da oração, do clamor, assim. Eu tenho pedido muito para os irmãos, até de outras congregações, para orarem bastante por aquela cidade, né? E às vezes as coisas estão engatilhadas, né? Estão ali ajeitadas e daqui a pouco o inimigo acha uma brecha e interfere, né? Para que as coisas não venham acontecer como é da vontade do Senhor. Mas quanto tempo que tu tá lá, Agnello? Deixa eu me lembrar aqui. 3 meses. Na verdade, estou morando em Santa Cruz, né? Mas a gente tem feito visitas ali em Rio Pardo, né? Entrando em contato com algumas pessoas que a gente já conhecia e algumas pessoas que a gente vai conhecendo. Mas a gente tá morando em Santa Cruz no momento. Sim. E, Agnello, essas pessoas que vocês estão conversando, é pessoas que é indicado ou vocês estão fazendo algum tipo de evangelismo? Como é que entra em contato? Como é que chega até essas pessoas? Irmã, pessoas que a gente já conhecia, né? Que a gente já tinha, porque Rio Pardo é uma cidade assim que há muito tempo vem sendo trabalhado, né? Eu mesmo já estive na cidade de Rio Pardo uma época, né? Então restou alguns contatos ali, muitas pessoas não estão mais na cidade, mas algumas pessoas restaram ali, a gente está tentando retornar o contato com elas e algumas pessoas novas também, né? Que surgiram de amizades assim dos últimos tempos, né? Perfeito, então. Gente, eu tava com um encontro aqui de Chapecó, mas eu lembrei que passou já umas semanas, mas temos o culto mundial, que é algo mais recente, né? Fala um pouco sobre a nossa intimidade com Deus, temos que nos aprofundar, conhecer mais esse Cristo. Eu queria que o Elton Benítez aí desse uma abertura, então. Tu conseguiu ouvir a mensagem do culto mundial ontem, Elton? Sim. Consegui. Vamos falar um pouquinho então, né? Bora. Sobre esse culto mundial aí. E foi uma bênção, né? Deus falou sobre a questão da intimidade. Na verdade, já tava uns dias meditando nessa passagem ali de João 17, que realmente ele retrata um momento de intimidade assim com Deus, né? E Deus, Jesus com Deus ligando o corpo junto, assim, é bem interessante todo o capítulo, né? E o que me chamou a atenção nessa passagem ali de João, e eu fiquei um bom tempo assim meditando nisso, assim, sabe? Aí vem a vir questão também da intimidade, é o versículo 4,
Ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E esse versículo ficou um bom tempo assim falando comigo, né? Porque o Senhor me confiou aí, né, uma obra para fazer, e todos aqueles que ele escolheu aí por misericórdia, ele também confiou uma obra para fazer, né? Mas é importante a gente conhecer esse dono, né, o dono dessa obra, aquele que nos confiou fazer, conhecer qual é essa obra e a forma que ele quer que faça, né? E também a questão da intimidade me chamou a atenção também, né? Foi falado a questão de tu conhecer Jesus, né? Que a salvação você vem por conhecer e ter intimidade, né? E se a gente for ver, assim, eu comecei a analisar, né? A pessoa que eu mais tenho intimidade na vida natural é a minha esposa, né? Então eu olho para ela, eu sei quando ela tá braba, né? Quando ela tá feliz. Eu conheço ela só de olhar para ela, eu tenho uma intimidade com ela. É a pessoa que eu mais tenho intimidade, né? Então eu conheço ela bem, eu sei do que ela gosta de comer, do que ela não gosta de comer, do que agrada ela, do que não agrada ela. Como que eu adquiri essa intimidade, né? São quase 10 anos agora, completando o final do ano, o tempo todo junto, né? Esses dias até deu uma quebradeira aí que nós ficamos umas semanas aí separados, né? Ela teve que ficar um período aí cuidando da irmã que estava doente, e eu fiquei sozinho, assim, eu fiquei mais perdido do que não sei o que, né? Por causa da intimidade. Então, é essa intimidade que o Senhor quer conosco também, né? A gente ter uma intimidade com Ele o tempo todo, saber o que agrada a Ele, saber o que desagrada a Ele, e eu só consigo ter esse conhecimento quando eu busco essa intimidade, né? E a questão também ali que foi falado também da obra ficar enfadonha quando a gente não tem experiências, né? E aí é a falta de intimidade, um relacionamento, né? Eu, graças a Deus, não passei, né, por essa fase no relacionamento, mas às vezes tem aqueles relacionamentos que ficam enfadonhos, né? Não tem experiência, não, sabe? Estão ali por estar, né, junto. Então, porque não tem experiências, não tem conversa, não trocam ideias, sabe? Então, a experiência, a intimidade a gente vai adquirindo quando a gente tem um contato diário com a pessoa, conversando, analisando. E é isso que a gente tem que ter com Jesus também, né? Um contato diário com Ele, para, através dessa intimidade, começar a ter experiências, né? E graças a Deus, assim, esses últimos meses, assim, eu tenho ficado mais animado, assim, porque eu tenho, através do quebrantamento, né, intenso, eu tenho visto, assim, que o Senhor tem operado muitas coisas na minha vida nessa questão da intimidade, de poder ficar mais perceptível aquilo que Ele quer que eu faça, no momento que Ele quer que eu faça, né? É bem interessante esse culto mundial, é rever. Eu achei interessante que tu abordou de uma forma bem clara, e a forma que a gente tem que analisar, né? A gente comparar aqui com o nosso cônjuge, porque é dessa forma que a gente também tá com Cristo, né? Somos esposa de Cristo, e se a gente não convive, se a gente não tá junto com Cristo, a gente não vai conhecer nada, né? Fica totalmente perdido, Deus dá as direções, a gente não entende, faz o que quer, não conversa, né? Muito interessante. Heriberto, e aí como é que foi esse culto mundial? Teve vários pontos interessantes, né? Sobre as denominações, foi falado também, né? De como cada movimento cristão acentua determinados preceitos da lei de Deus, né? Quando o evangelho é uma coisa só e deve ser ministrado na sua totalidade, sem dar ênfase a um ponto específico, né? Mas eu sinto, assim, nas ministrações, de uma forma geral, um desejo de Deus de nós readequar nossa escala de prioridades na nossa vida. E no culto mundial ficou claro isso novamente, na questão de conhecer a Deus e conhecer a Cristo, que é o único objetivo do Filho de Deus desde quando ele nasce da água e do Espírito. Porque tudo que eu estudo e busco da palavra de Deus, seja na área da família, tem que ter fim, conhecer a Deus e conhecer Cristo. Nas finanças, conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Na educação dos filhos, conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Porque se eu não trato a família como um fim de que o Senhor vai se beneficiar dos ajustes que a minha família vai ter para servir a Ele no reino, na verdade tudo se torna vago, e com o passar do tempo essas coisas se tornam fúteis, né?
porque na nossa vida a gente tem uma tendência a buscar o Senhor para resolver os nossos problemas a fim de que nós sejamos beneficiados. E a gente vê a mensagem de Cristo sempre colocando o beneficiado é o reino de Deus. Verdade. Mas como o Senhor não é egoísta, Ele também me deixa ter desfrute de tudo aquilo que Ele trabalha, transforma e aperfeiçoa no meu caráter como filho de Deus. Então, nesse ano, em 2024, tem um grito de Deus assim em todas as mensagens de edificação que eu acompanhei até o culto mundial de ontem, que tudo, cura interior, família, os ministérios, o desenvolvimento dos dons, tudo vai lá no final, é Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Porque isso é aquilo que vai se perpetuar, né? Vou arrumar minha família para mim ter desfrute aqui na terra, mas ela vai acabar daqui a pouco, né? E aí? É verdade. Isso aí? Os comentários aqui do pessoal que está participando, dando boa noite de Laguna, também temos a participação de Santa Cruz do Sul, de Cuiabá, Mato Grosso, também Palhoça, Santa Catarina, Cachoeira do Sul, tem o pessoal nos acompanhando também. E tem, né, aqui um comentário da Jane Wood dizendo que eles estão orando pela programação e também se preparando para os encontros que daqui a pouco serão em outras cidades, como Panambi. Recadinho aí pra vocês, 9h10 teremos Brasília também, tá? Agora virando o mês, passou Cachoeira do Sul, tá chegando o Encontro de Brasília também. Baixe o aplicativo para ajudar, assim como fala a nossa vinheta aqui, volta e meia, pra você ter todas essas informações na mão. O aplicativo está recebendo atualizações, né? Mostramos aí para vocês na semana passada, na retrasada, e a gente usa bastante a agenda dos encontros. Vamos lá, temos comentários rolando aqui, eu vou pedir pro Josué fazer a abertura dos comentários pelo Facebook. Temos sim, temos um comentário bem especial aqui do Hélio, falou assim, ó. Boa noite, irmãos, Deus abençoe. O micro de Chapecó falou muito de cura da alma e falou muito comigo em tomar a posição de me negar das coisas que o mundo oferece perante o Facebook ou pela internet. Muitas vezes estou com a TV ligada na mesa do Senhor e vem uma vontade de mexer no celular, ver outras coisas. Na verdade, eu que permito o inimigo roubar o crescimento espiritual na minha caminhada. Mas quero tomar a posição e derrotar esses inimigos, também orando pelos 4 dias de glória. A Ivone também deixou o boa noite aqui, a Jane Souza, a Ana Cristina, a Nilza Fraga e muitos irmãos. Que os irmãos aí continuem compartilhando ou no Facebook ou no YouTube, que daí as gurias estarão lendo aí. Deus abençoe. É os 4 dias de glória. Vamos lá, o que mais tem aí? A Jane também deixou um regar aqui. Ela deixou assim, ó, interessante também, irmãos, o Senhor falou no culto mundial sobre os cristãos que vegetam na vida da igreja. Isso por não ter um relacionamento íntimo com o Criador. Isso aí, mais pessoal deixando boa noite, conforme a gente vai falando aqui, se você lembrou de alguma coisa, né, que te marcou no culto mundial, nas mensagens, vai deixando nos comentários. Beleza. Até um dos comentários que foi trazido no culto mundial, falando sobre a nossa dificuldade de equilíbrio, né, na busca, assim, por Deus, de entender que tocar Deus é através de Jesus, que é a palavra que a gente tem disponível. E foi dito ali que a gente precisa encontrar, né, que não é... Falou do cristianismo como um todo, mas também falou da nossa dificuldade de manter uma continuidade, de manter um equilíbrio nessa constância com Deus. Queria trazer uma pergunta para o Agnello em relação a isso, de como a tua vida é de consagração, como Deus te mostra, assim, para que tu consiga sempre manter esse equilíbrio e manter talvez esse ajuste diário nas necessidades de cada área. Amém, irmã. A gente tem isso que é fundamental na nossa vida, e como tem sido ministrado, é a consagração. Deus não exigiu nada de nós, a não ser que a gente buscasse Ele. Essa é a exigência, né, para que a gente venha ter vitória, para que a gente venha ter algum triunfo. E ali um irmão comentou, né, sobre a reunião lá em Chapecó. E ali o Senhor ministrou, né, da nossa cura interior. E ali ministra porque que muitas vezes somos derrotados, né, no nosso enfrentamento diário aí com as dificuldades, com as trevas, né, é porque a nossa alma ainda não está curada. Então, a irmã, né, pedindo para mim compartilhar de mim mesmo, eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho dificuldade com ansiedade, dificuldade com medo, sinto no meu falar, sinto quando eu estou compartilhando que ainda
preciso me libertar de amarguras. Então, a primeira obra tem que ser feita dentro de mim, né? E depois, claro que isso não impede de Deus me usar, mas se eu sou liberto por dentro, né, é muito mais fácil a obra fluir do lado de fora, né? Das pessoas serem alcançadas, né, de o reino crescer também do lado de fora, né? Uhum. É verdade, falando um pouco dessa parte prática, né? Algo que me tocou muito no culto mundial foi esse ponto primordial, né? De que a gente precisa ter uma comunhão com Deus. E aí eu queria pedir para o ministro comentar um pouquinho pra gente, porque foi falado que para a gente ter uma comunhão com Deus, a gente precisa ter uma comunhão com Cristo, né? E para ter esta comunhão com Cristo, eu preciso ter uma vida de obediência diária a Cristo, né? Então, são coisas práticas do meu dia a dia que eu preciso obedecer a Cristo para, então, chegar até essa comunhão e desenvolver a comunhão com o Senhor, né? E aí eu queria pedir para o ministro comentar um pouquinho o que seria essa comunhão prática que a gente tem que ter com Cristo. Amém. Se a gente perceber o primeiro princípio do estabelecimento do reino de Deus, o reino de Cristo, de Deus dentro de nós, é o perseverar na doutrina dos apóstolos. Quando a gente cumpre isso, a gente amplia de uma forma significativa o nosso conhecimento sobre a pessoa do nosso Salvador, nosso Senhor, que é o nosso cabeça. Então, se eu começo a decidir e a conhecer que eu não tenho uma cabeça própria, eu começo a eleger a cabeça de Cristo como a minha cabeça. E isso vem através do conhecimento e, simultaneamente, também corre junto com esse conhecimento o desenvolvimento de uma submissão voluntária, né, a Cristo, uma adesão voluntária a obedecer a Cristo. E aí você vai ver no segundo princípio do crescimento, estabelecimento do reino de Deus dentro de nós, que é a comunhão. Então, essa comunhão não é, primeiramente, uma comunhão fabricada com os irmãos, e sim com o cabeça primeiro. E essa comunhão vertical com o cabeça determina a minha comunhão horizontal com os irmãos. É uma consequência. E não adianta eu querer buscar comunhão com os irmãos sem ter uma comunhão com Cristo, porque isso vai ser furado. Essa tentativa é frustrante. É o que a igreja está tentando fazer hoje. Então, você vê grupinhos de empatia na igreja que acham que tem comunhão, que não é comunhão coisa nenhuma. Aquilo ali são grupos de empatia, né? A comunhão não nada a ver com isso aí. Então, aí você vai vendo o desenvolvimento daqueles princípios. Tudo é uma consequência do primeiro. Então você tem que batalhar pelo primeiro, e aí as outras coisas vão acontecendo como uma reação em cadeia. Não? Sim. Então, o primeiro sintoma de que uma alma tem comunhão com Cristo é uma submissão voluntária e fluente de cada alma. Uma pessoa que vive a sua dimensão particular, como a maioria dos crentes mostram isso no seu viver, eles estão vivendo para si mesmos. Estão preocupados com as suas coisas pessoais. Eles não estão preocupados com o grande projeto divino. Eles não passam uma noite orando pelo despencamento das coisas que estão ocorrendo na igreja. As orações e as preocupações dos cristãos é saber a minha vida, como é que vai estar amanhã, se vai estar melhor, onde é que eu vou morar, o que eu tenho, o que não vai me faltar, o que vai me sobrar. As pessoas estão muito preocupadas com essas coisas. Onde é que eu vou morar? Mas se Deus me tirar daqui, para onde é que eu vou? E aí a pessoa fica lá numa frustração total, porque Deus colocou um encargo na mão dele e ele se sente um derrotado diante daquela situação. Ele não consegue sair daquela situação. Né? E quão triste ele se sente por não conseguir romper naquilo que Deus atribuiu a ele. E é porque falta essa intimidade com Jesus. É só por isso que não anda as coisas.
Olha para a livraria quando termina um culto. Ninguém compra livro, ninguém quer saber de conhecer Jesus, gente. Faz uma enquete na igreja onde você é presbítero, vê quantos livros aquelas pessoas já leram, já estudaram 1, 2, 3 vezes. Nem precisam ver se compraram livro. Vai lá ver quantas vezes estudaram os livros da Bíblia, do Novo Testamento. E aí eles querem sucesso espiritual, entende? Aí então fica uma vida totalmente que gravita em volta deles mesmo, porque eles ficam pensando, raciocinando de como vencer, como romper, só que não é eles que vão fazer, é uma entrega deles que vai proporcionar o rompimento. Então, isso já foi pregado, já foi repregado, acho que centenas de vezes, mas as pessoas não querem depender do invisível, do poderoso Senhor e Salvador, Filho de Deus, que veio em carne, que ressuscitou, que ascendeu, que está na glória. Não querem obedecer a Ele. Esse é o problema. Sim. Irmão, aproveitar aqui a fala do irmão ali, né? Sobre nós, os cristãos, vivemos no nosso próprio mundo. No micro-regional de Chapecó tem uma expressão que o Senhor usou, o irmão ali, para trazer várias vezes durante a reunião. Interessante que para mim do encontro de Chapecó não ficou nada assim no coração sobre a questão da cura, né? Mas uma expressão que Deus trouxe várias vezes chamada autoilusão. E existe no mundo, né, os ilusionistas, né? Que são aqueles mágicos que fazem as coisas aparecer e desaparecer. E aqui no reino de Deus o Senhor diz que nós estamos vivendo numa autoilusão, que é um tipo de universo paralelo com a verdade que nós criamos para nós mesmos, onde a gente cultiva um tipo de vida que não tem nada a ver com a vida bíblica que Deus quer que a gente viva. Eu queria perguntar assim para ti, como eu posso furar essa bolha para enxergar, né, a realidade espiritual, que às vezes eu cultivo medos, né, limites da minha própria vida que Deus já libertou, não existe mais aquilo, né? Mas eu estou vivendo dentro dessa bolha da autoilusão, um universo paralelo que não tem nada a ver com a realidade de Deus para a minha vida. Essa bolha da autoilusão que deixa as pessoas frenéticas na igreja, eles pensam que é fluir espiritual. A questão é o apego pessoal, que está excessivo. É só isso. Se tu quer romper com isso aí, tu tem que te autodesprezar a nível de razão, a nível de potência, a nível de poder, a nível de tudo. Você tem que ver a miséria que a gente é. Se a gente não enxergar isso, veja, gente, a gente é muito miserável. Só que ninguém tem essa consciência, né? Nós somos pecadores, assim, né? Miseráveis, fracos, débeis, não podemos nada e a gente acha que pode muita coisa. Então não adianta eu dizer que eu sou um trapo, que eu sou uma sujeira, que eu sou um pecado, e depois lá dentro eu sou, né? O divino lá dentro, né? Eu só falo essas coisas, mas lá dentro eu não sou aquilo. Sim. Então a igreja acostumou a viver nessa autoilusão. Ele fala que é um trapo, que não é nada, que é zero à esquerda, mas ele é tudo. Então ele vive na ilusão. Porque ele não conhece Jesus. Se tu conhecesse Jesus e o poder que ele tem, e a perfeição que ele tem, você se sentiria um zero à esquerda, sabe? Todos nós. Então, por não ter o conhecimento da verdade, não estamos libertos. E essa libertação é da nossa vida natural, onde toda a nossa energia, nosso esforço, nosso afeto é direcionado para nós mesmos, ou para quem a gente ama. A solução tá aqui debaixo do nosso nariz, né? O tempo todo aqui na nossa frente, estamos procurando aqui, gastando energia para lá, gastando energia para cá. Não chega a lugar nenhum, né? É muito mais simples. Será Enfim. que foi por esse
por essa razão que talvez Deus trouxe essas mensagens sobre desprezo à mesa do Senhor em relação a tudo que Deus já dispensou, para que a gente pudesse ter essa profundidade, esse aperfeiçoamento, mas devido à falta de investimento da nossa parte, ainda não conseguimos alcançar, né? Pois Faz parte da nossa vida. O Marcelo Urias trouxe aqui um comentário trazendo mais um ponto do culto mundial, né, que foi sobre os profetas e profecias, né? E ele comentou que eu recebi que os profetas estão acuados pela falta de consagração, ficam com medo de falar e errar e aí deixam de obedecer à vontade de Deus. A Neura Pires também deixou um... Pode falar. Pode falar. Eu falo Amém. demais. Vamos ler aqui um comentário da Neura Pires, então, que ela falou assim, ó: se não temos intimidade com Cristo, ficamos perdidos no reino de Deus. O Cristo é que faz a obra através de nós. Santa Cruz do Sul. O que é o medo? O medo é quando a pessoa começa a confiar somente nela. Entende? E ela sabe que é fraca e falha. E é por isso que surge o medo, porque ela não tem fé suficiente naquela área onde flui o medo. Ela não sabe, tem medo do futuro, daquilo que vai acontecer daqui a pouco, medo. Então, aquilo vem porque a gente tem incredulidade naquela área. Não confia que Deus está no comando, no controle de todas as coisas. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso compartilhar. Muito interessante. Quero pegar aqui um pouco dos presbíteros, né? Elton, depois Agnello, e fazer um fechamento desse assunto aí que estava rolando agora. Vamos lá então, né? A questão ali da alimentação espiritual, tá? Queria também contribuir um pouquinho. E também da situação da igreja, né? A questão do alimento ali que o ministro compartilhou. O natural ministro espiritual. Duas coisas podem acontecer, né? Ou a gente não come, que daí fica fraco, fica anêmico, né? Quem não come fica doente, fica anêmico, não consegue produzir. Não consegue ter intimidade, não consegue produzir. Mas tem o outro lado também da moeda, né? Que é aqueles que comem e não gastam calorias, né? Aí tu pensa assim, mas é um alimento saudável, eu tô comendo na mesa do Senhor, né? Mas, por exemplo, né, eu já fui algumas vezes em nutricionistas, né? Sou especialista em conhecimento de nutrição, de tanto que eu fui, né? E eles, se tu for ver, por exemplo, a laranja, né? É um alimento muito saudável, direto do pé e tal. A banana também, né? É um alimento, é uma fruta, né? Mas come 20 para você ver no dia, né? Come 30 laranjas, come 15 bananas por dia, sem gastar energia, sem caminhar, sabe? Sem gastar as calorias para te ver se aquilo não vai te fazer mal, né? Vai externar. Ou você vai ficar inchado, né? Vai ficar lá com... Por exemplo, não adianta eu dizer para vocês que eu tenho uma alimentação saudável se tá todo mundo vendo que eu não tenho, né? Então, a minha falta de alimentação espiritual e a minha alimentação inadequada externa para todo mundo ver. Todo mundo está vendo que ou eu não me alimento bem, ou eu me alimento muito, mas não gasto calorias, né? Então, o que está acontecendo muitas vezes é, tu vê, né? A gente, todas as mensagens a gente bota o check lá, né? Não, mensagem, culto mundial, tô lá botando comentário, né? Não é que não é para fazer, né? Mas a gente vai lá, escuta o culto mundial, todos os programas de rádio, bom dia, dão bom dia 24 horas, né, nas programação de rádio. Mas a prática, né, o que isso está trazendo de resultado prático na tua vida? Tu está gastando tudo aquilo que tu está comendo? Alimento saudável também engorda, né? E com excesso, sem você gastar as calorias, também vai te fazer mal. Então, eu vejo assim que nós aí, os membros do corpo de Cristo, nós estamos aí, conseguimos a façanha de nos intoxicar com alimento saudável. Tá todo mundo comendo bem, mas não gasta caloria. E aí a gente vê assim que o que está externando, em vez de ser pessoas ali saudáveis espiritualmente, são uma série de pessoas doentes com um alimento saudável. A gente conseguiu essa façanha. Mas que Jesus possa, em nome de Jesus, aí, mudar esse quadro espiritual. Esse dia eu cheguei num grupo, num micro-regional, e na entrada, assim, eu me queixei para um irmão que estava muito frio. Aqui em Cachoeira, estava muito frio.
e ele disse para mim: aqui não, a gente trabalha. Bah. Ok, olha, eu vou... Jeito eu fui falar isso, né? É aquela situação para esquentar na hora. Agnello, finaliza aí para nós. Concordo aí com as palavras do irmão Elton, né? A gente conhece essa falta prática, né? Que precisa abrir mão do ego. O ego tem que ter o controle das nossas almas. E o que Deus tem falado assim no meu coração, que precisa de arrependimento e fé. Né? Arrependimento de tudo aquilo que não é. Não é guiado pelo cabeça, não é o fluir do Espírito, né? Seja bom, seja bem intencionado, não importa, tem que fluir o Espírito de Deus, né? Para isso, o ego não pode estar no controle da minha vida, né? Nem minhas coisas pessoais. E eu tenho que ter que tem um Deus por trás da lei, que ali tem um Deus vivo, um Deus poderoso, que controla todas as coisas, está no controle da vida de todos nós. E para isso eu preciso de fé, preciso ter confiança, né? Porque a gente tem ouvido tanta coisa, se a gente precisa clamar ao Senhor para colocar em prática, porque senão a gente vai desanimar mesmo, né, irmãos? Porque a gente tem ouvido muita coisa a ponto, assim, de às vezes a gente não tem nem vontade de compartilhar muito, porque a gente ouve, né, gosta de falar, mas a gente quer ter aquela experiência na prática, né? De ver Deus fazendo coisas na nossa vida, né? As pessoas que estão na nossa volta, né? Então a gente tem que se negar, se arrepender e precisa ter confiança, fé naquela palavra, né? Naquilo que a gente tem ouvido. Boa, perfeito. A gente está encerrando por aqui. Mais 2 minutos de programação. Agradeço aqui ao Agnello, ao Elton, participando com a gente aí. Valeu, Deus abençoe vocês. Obrigada. E ao ministro da palavra também, né? Que esteve mais uma segunda-feira conosco. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe a todos. Nós temos uma semana bem dinâmica aí, no nível de movimento espiritual. Deus abençoe. Verdade. Vamos lá, vamos para a oração então, esses eventos aqui em Cachoeira. Muito obrigado aí a todos mais uma vez. Os eventos em Cachoeira. José coloca na tela para nós. Temos quinta-feira, o Seminário Mensagem 1 às 19 horas. Sexta-feira, Mensagem 2, 19 horas também. E sábado vai ser na parte da tarde, às 14h30. É o Encontro Micro-Regional, já não tem a ver com o seminário, ok? Encontro Micro-Regional, tarde toda ali. Rua Tomernic 344. E para encerrar esses 4 dias de glória, teremos o culto de Santa Ceia. Quem conseguir vir antes pode visitar aqui na quarta-feira, Quarta da Bênção em Cachoeira do Sul, né? Às 14 horas. Muito obrigado a vocês que deixaram uns comentários pelo Facebook, YouTube. Eu vi que chegou mais alguma coisa aí, as meninas no Boa Noite aí, se pudesse estar lendo. Tchau, Vitória. Uma boa noite a todos, a gente agradece a sua participação. Teve outros comentários, né, como além ali da Neuza, teve o Patrick dizendo sobre Mateus 22, 29, e onde diz, né, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Também o Paulo Roberto da Silveira Martins trouxe segundo a Crônicas 20, 12, reconhecimento de que não somos nada e não podemos nada também. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia até esse momento. E aí, tchau, Ana. Tchau a todos, e você que vai vir aqui pros eventos, né? Fica ligadinho no que tu vai receber para poder compartilhar aqui com Novas do Reino. Verdade. Muito obrigado, Heriberto. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um recado para todos que vêm. Podem fazer seus pedidos aí através do site da Editora Vento Sul para retirar aqui no encontro, né? Sem custo de frete. Quem ainda não comprou o seu livro Personagens Bíblicos e precisa aí atualizar seu estoque de materiais, faça os pedidos, né? Para retirar aqui nesses 4 dias. Com certeza vai ser bênção. Tá? Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Aí até, valeu. Fica a dica então. Editora Vento Sul ali. Só marcar ali que vai tirar em Cachoeira do Sul, que tá tudo feito, né, Heriberto? Exato, tem o contato ali do WhatsApp, né? Qualquer dúvida pode chamar o saque da Editora Vento Sul para tirar as dúvidas, né? Sobre as formas aí de pagamento, envio.
E o site está bem moderno, né? Super prático agora para fazer as compras, tanto as compras digitais, que já vão direto lá para o e-mail, e os arquivos ali, os produtos físicos, né? Pode aproveitar esses dias aí para retirar. Então, dúvidas é só chamar a Editora Vento Sul ali no WhatsApp. Fechou. Tudo certinho, então. Isso aí. Se tiver dúvida, né? Nos chama aqui no WhatsApp e a gente vai encaminhando as coisas para vocês. A Esther. Tchau, Esther. Tá, gente, obrigado pela participação de cada um aqui nos comentários. E mais um comentário para encerrar rapidinho. O Marcelo Almeida disse assim, ó, ninguém consegue ter intimidade somente olhando. É necessário ter a experiência através do exercício do conhecimento. Deixar Deus me usar, sair, orar por enfermos, perdoar, amar, sentir a graça. E aí, valeu. Tchau, José. É isso aí, agradeço pela presença de todos que estiveram aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.